Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu estou entrando nesse momento para transmitir uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu preciso de compartilhar com vocês. Uma palavra que falou muito no profundo da minha alma esses dias. Que a palavra de Deus, ela nos limpa, nos cura, nos transforma. Então eu gostaria de deixar essa palavra ao teu coração, uma palavra profética. E tem como título essa palavra, o acerto de contas com Deus. Um acerto de contas com Deus. E eu vou ler aqui uns versículos no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 em diante, se você quiser me acompanhar, ou depois você está aí averiguando na sua Bíblia. Diz assim: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpõe o val de Jaboque. Tomou a fazê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu-lhe Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou-lhe Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó ao nervo do quadril. Essa palavra ela é muito forte. Nós sabemos que Deus ele tem as maneiras de tratar com cada um de nós. E Jacó ele foi um homem que ele sentiu uma necessidade de fazer um acerto de contas com Deus. Jacó, meus irmãos, ele foi um dos 3 patriarcas. Nós sabemos que Abraão foi o avô de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó foram os 3 principais patriarcas do Antigo Testamento. E nós sabemos que foram personagens importantíssimos, por isso ficou notificado na palavra de Deus. Ficou como ensinamento, como um modelo de fé, um exemplo de fé para as nossas vidas. Nós sabemos que Abraão, quando estava para morrer, ele manda seu filho, o seu mordomo, aliás, Eliezer, ir buscar uma noiva para o seu filho Isaac. Eliezer, ele ora ao Senhor, e o Senhor enviou uma noiva, né? Ali no poço, ele se encontra com a noiva de Isaac, Rebeca. E se casam. A Bíblia diz que ela era estéril, mas Isaac ele orou por ela e imediatamente ela ficou grávida. E quando Rebeca ela fica grávida, ela sente algo diferente. Aquela gravidez, aquela gestação era diferente. Por ela ter sido estéril, não, é porque ela achava que tinha algo diferente. Aquela criança que se movimentava em seu ventre era muito agitada, se agitava muito. Então ela queria entender o que estava acontecendo. E o que ela faz? Se fosse nos dias de hoje, nós iríamos correndo fazer um ultrassom, né?
Nós vemos aí os ultrassons que surgem, que mostra até a cor da pele da criança. Então, se fosse nos dias de hoje, ela vai fazer um ultrassom. Como não tinha ultrassom, ela pede a Deus, ela ora a Deus. Ela fala com Deus. Por que eu sou assim? Por que essa criança mexe tanto no meu ventre? O que acontece? E Deus, irmãos, como tinha algo especial com aquela família. Deus, ele fala com Rebeca. Ele diz, olha, dentro do seu ventre há 2 nações. E essas 2 nações me servirão, e o mais velho servirá ao mais novo. E por isso você sente essa diferença, porque eles estão já guerreando entre eles. E Rebeca ficou esperando quando o Senhor falou que seria 2 nações, ou seja, seriam gêmeos, ela aguarda aquelas crianças. E parecia que aquelas crianças dentro do seu ventre realmente já estava disputando o primeiro lugar. Havia um que queria ser mais esperto que o outro. Tanto que ao nascer aquelas crianças, nasce o primeiro e agarrado ao calcanhar do primeiro, vem o segundo. O primeiro eles colocam o nome de Esaú, porque Esaú significa avermelhado ou vermelho, ele era ou talvez ruivo, então ele vem diferente, eles colocam o nome de Esaú. E o segundo que vem agarrado ao calcanhar de Esaú, seu nome Jacó. Jacó, o significado do nome dele não era muito bom, enganador ou suplantador. Mas já havia essa rapidez em querer sempre ser, né, o primeiro. Nasce, eles crescem juntos, e nós sabemos que Isaac era o preferido, aliás, Esaú era o preferido de Isaac, porque ele era do campo, ele era caçador. Então ele talvez fosse mais agitado, né, corresse mais. Enfim, ele era caçador, ele era o mais apegado ao pai. E Jacó era mais apegado à mãe. Ele gostava mais de estar ao lado da mãe, nos afazeres, ali junto com a mãe, auxiliando com certeza nos serviços da casa, na manutenção. E ele fica ao lado da mãe. E ele era cozinheiro também, né? Porque quando chega a uma certa idade, eles já, homens, a Bíblia diz que Jacó estava ali, estava fazendo uma lentilha, cozinhando uma lentilha. Estava, eu creio que com o almoço pronto já. Chega Esaú do campo, cansado, suando, e chega e pede para Jacó, me dá um prato dessa lentilha. E Jacó, muito esperto, né? Ele não queria ficar para trás. Ele faz uma proposta para o seu irmão Esaú. Ele diz assim, eu te dou um prato de lentilha sim, mas você não quer trocar a sua primogenitura por esse prato de lentilhas? Eu só vou te dar se for nessas condições. E Esaú falou, mas para que me serve uma primogenitura uma hora dessa? Eu estou cansado, estou com fome. Eu quero o prato da lentilha. Irmãos, nós sabemos que na cultura judaica, o primogênito, o filho primogênito, ele faz parte da herança maior. Ele tem mais direitos por ser o primogênito. E além disso, quando o pai vai partir, ele abençoa aquele filho e passa para o filho a responsabilidade espiritual da família. Então, ser primogênito tinha uma importância muito grande. E naquele momento, Esaú, ele desprezou a sua primogenitura.
O importante para ele era comer. E Jacó fez essa proposta porque viu que seria a fraqueza dele naquele momento. E fizeram um acordo. E nós sabemos que também, irmãos, quando eles faziam um acordo, naquela época, só a palavra de um valia para o outro, só um falando com o outro já era como um documento, era um acordo, era como um documento, foi feito um documento. Então não se podia voltar atrás. Só que Esaú ele não pensou no amanhã. E Jacó já estava pensando no amanhã. Uma visão mais lá na frente. E Esaú não, Esaú ele pensou ali na fome dele naquela hora. E fizeram acordo. Passou-se o tempo. Quando chega no momento em que Isaac vê que vai partir, já estava bem idoso, já não enxergava mais, chama seu filho amado Esaú. Até ele diz: filho, vem aqui, vai lá no campo, busca um guisado, busca uma caça, vai lá buscar um animal, vem e faça um guisado para mim, daquele, sabe, que eu gosto, que você faz, busca, porque eu vou partir e eu quero te abençoar. Então a bênção seria de Esaú. Mas com certeza Esaú nem pensou no acordo que ele havia feito lá atrás. Ele nem imaginou nas consequências daquele acordo agora, naquele momento. Ele obedece e sai para ir à caça. Só que Rebeca, ela sabia do acordo que eles haviam feito. Rebeca com certeza ouviu os dois conversando na época, ou Jacó contou para ela o que havia acontecido. Isaac não ficou sabendo. E Rebeca chama Jacó e diz: filho, olha, seu irmão foi à caça, seu pai mandou chamar ele e seu pai vai abençoar. Ele te deu o direito dele de primogenitura. E agora? Como que você vai fazer? Ele vai abençoar o teu irmão. A bênção vai ficar para ele. Faz o seguinte. Vai ali no campo, vai no quintal. Busca lá uma ovelha, um cabrito. E traz que eu vou fazer um guisado para você dar para o teu pai. E Jacó disse: mas mãe, como eu vou fazer? Meu irmão é diferente. Ele é todo peludo, ele é diferente. E como que eu vou fazer? Meu pai não enxerga, mas como eu vou fazer? E ela, mãe, né, apressou-se em dizer: não, vai lá, busca que eu vou preparar para você algo que você vai conseguir, tipo enganar o teu pai, né? Houve uma ajudazinha da mãe ali. E Jacó vai buscar aquele cabrito, aquela ovelha, aquele animal, preparam aquele animal, preparam aquele guisado, aquele assado, ele e sua mãe. E sua mãe já vem com a roupa de Esaú, para que ele ficasse com o cheiro de Esaú. E por cima ela põe uma pele de um animal, para que o pai, se apalpasse ele, sentisse ele com aquela pele, achar que era o filho Esaú, que era peludo. E naquele momento, irmãos, Jacó, obedecendo a sua mãe, veste as roupas de Esaú, coloca aquela pele sobre ele e vai levar o assado ao pai, o guisado ao pai. E quando ele chega, que ele chama o pai perguntou: quem é você? Ele disse: sou Esaú. Daí veio o nome enganador, o suplantador, né? E ele disse: sou Esaú. Ele disse: vem, meu filho, achega-te a mim.
vem até aqui. E vai, quando ele vai, ele quer abraçar o filho, ele quer saber se era realmente o filho dele, porque ele via que a voz era de Jacó. Mas quando ele sente o cheiro das roupas, ou sente o cheiro em Jacó, ele viu que o cheiro era de Esaú. E quando ele apalpa, que ele vê aquela pele, ele acha que é a pele de Esaú, todo peludo. Ele acreditou, ele disse, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ele abençoa a Jacó. Primeiro ele come aquele guisado, que com certeza estaria muito bom. Ele come, se alimenta. E em seguida ele abençoa a Jacó, pensando ser Esaú. Naquele momento ele deu aquela bênção que seria passada ao primogênito, ele passa para Jacó. E Jacó sai, se ausenta com a mãe, nisso chega Esaú com a caça. Pai, eu trouxe a caça, eu trouxe o guisado. E Isaac pergunta, quem é você? Ele disse, sou eu, Esaú, pai. Eu trouxe sua caça, eu fui buscar. E a Bíblia diz que o pai estremeceu naquela hora. Diz, como pode ser assim? Como assim? Eu acabei de comer, eu abençoei. Não, então foi Jacó, então foi ao contrário. Ele me enganou, ele te enganou. Ele falou assim, agora eu já abençoei o teu irmão. E Esaú se desesperou, ele ficou desesperado, quando ele vê que aquela bênção da primogenitura havia sido passada para o seu irmão. Ele pede, pai, me abençoa. Só que a bênção para o segundo filho seria diferente. E Isaac não deixou de abençoá-lo, só que foi bem diferente da bênção de Jacó. E a Bíblia diz, a história diz aqui, que Esaú se arrependeu profundamente por ter passado a sua primogenitura para seu irmão Jacó. E ele fez uma jura. Ele disse, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Rebeca se desespera. Procura Jacó e com certeza aí já contam para Isaac o que havia acontecido. E ela procura e fala, olha, agora o seu irmão veio e já foi revelado o que aconteceu e agora... Aí Isaac e Rebeca dizem para Jacó, agora você vai ter que fugir, porque senão seu irmão vai te matar. E ele sai debaixo da bênção de Isaac, porque é Isaac que manda ele para Padã Arã, olha, você vai agora e vai procurar um lugar para você se esconder. E sai Jacó, sem rumo, né? Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um chamado. Embora ele enganou o pai, enganou o irmão, mas Deus tinha um propósito. E ele caminha e chega a um lugar para descansar e passar a noite. Deita-se ali e coloca uma pedra como um travesseiro. E naquela noite, em sonhos, ele tem um encontro com Deus. Ele vê uma escada daquela pedra até aos céus. E ele vê os anjos descendo e subindo sobre aquela escada. E quando ele acorda, que ele vê o que aconteceu, ele disse, certamente que Deus está aqui, eu não sabia. Eu não tinha noção. E ele se alegra. E ele faz ali, prepara ali um altar e põe nele tipo um altar, as pedras ele coloca ali e coloca o azeite, derrama azeite sobre aquela pedra, adorando ao Senhor, colocando-se diante do Senhor. Foi o encontro que ele teve com Deus. Deus começa ali a fazer algo na vida dele. Agora aquela pedra, aquele lugar em que ele se encontra ali,
Glória a Deus. Seria chamado para ele a casa do Senhor, ou a casa de oração, ou o lugar que o Senhor estava. E ele se alegrou, porque embora ele sabia que estava fugitivo, mas ele sabia que Deus era com ele. Ele sai e caminha e vai em busca, porque antes ele havia tido a orientação de seus pais que ele procurasse Labão, o irmão da sua mãe. E ele caminha, e quando ele chega, depois de caminhar muito tempo, ele chega a um poço, encontra ali aqueles homens preparando para dar água ao gado. E eles estavam, e ele chega e pergunta: vocês conhecem Labão? Sabe quem é Labão? E eles começam a conversar ali, e nisso chega a filha de Labão, Raquel. E eles falam: olha, a filha dele está chegando, ela é pastora de ovelhas, ela vai dar água ao gado também. E ela vai, ela que está chegando. E eu creio que quando Jacó bate o olho em Raquel, já foi um amor à primeira vista, porque ele olha para Raquel e se apresenta como um parente, né? E ali eles se abraçam e ela se alegra. E ele pega aquela água e dá água aos animais. E ela já o convida para ir para a casa do pai, para a casa dela. E ele vai. E chega ali, irmãos. Aleluias. Ele encontra alguém mais esperto do que ele. Mais esperto do que ele. Deus começa a virar a situação. Deus começa a mudar a situação. Porque quando ele se encontra, ele é muito bem recebido. Só que ele veio, irmãos, sem condições nenhuma, as mãos vazias. Ele não tinha riqueza, ele não tinha nada. Não tinha um presente para apresentar. E Labão recebe ele muito bem, a família recebe ele muito bem. E Labão convida ele para morar, para estar com eles, para ficar com eles. Aí ele faz uma proposta para Labão: olha, eu trabalho sim para você, só que eu vou trabalhar vou trabalhar por 7 anos, e após esses 7 anos você vai me dar a sua filha Raquel como esposa. Labão, com certeza, de imediato já aceitou a proposta. Seria alguém que estaria ali trabalhando para ele, né? Trabalhar 7 anos, iria trabalhar, iria ficar ali, comer e beber ali e prestar os seus serviços. Labão concorda. E ele trabalha, irmãos, por 7 anos. Aleluias. E durante aqueles 7 anos, o propósito dele era se casar com Raquel. Raquel, com certeza, era uma jovem muito bonita, ela era linda. E ela tinha uma irmã que se chamava Leia. Só que Leia ou Lia, né? Depende da tradução da sua palavra, da sua Bíblia. Ela tinha um problema, ela tinha os olhos doentes ou tenros. Não sabemos qual era a situação, devia ser míope. E elas estão ali, passa 7 anos, chegou a hora dele se casar com Raquel. Olha, já trabalhei 7 anos, Labão, agora eu quero a minha noiva, eu quero me casar. Labão falou: tudo bem. Então seria o dote que Labão receberia, ele estava recebendo ou recebeu aqueles 7 anos, que era de costume também, o noivo dar o dote, né? E ele, por 7 anos, ele trabalha por aquele dote. E no dia do casamento, aquela festa, com certeza, muito vinho, bebida ali. E ele se deita. Quando ele acorda pela manhã, não era Raquel que estava ao seu lado, e sim Lia. Ele se assustou: mas como assim? Eu me casei com Raquel, a promessa foi dada, eu
trabalhei por Raquel. Era amada dele, ele era apaixonado por ela, ele trabalhou por ela. E 7 anos depois, quando ele se acorda, ele se levanta Lia no lugar, a irmã, que Lia era a irmã mais velha. E ele vai até Labão, olha, o que aconteceu? Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Raquel seria minha esposa, é minha amada, minha querida. E como assim eu acordo e encontro Lia ao meu lado? Labão disse, olha, aqui o costume é que tem que se casar a filha mais velha primeiro para depois a mais nova. Eu posso sim te dar Raquel também, porém você tem que trabalhar mais 7 anos. Como ele amou a Raquel, ele se sujeitou a trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ou seja, 14 anos ele trabalha para Labão. Ele que achou que era tão esperto, de enganador ele passa a ser enganado. E ele trabalha. E assim que ele inicia esse acordo, o pai dela, Labão, já dá Raquel como esposa. Mas, irmãos, foi uma competição tão grande entre irmãs, porque Raquel era estéril. E Lia começou a dar filhos para Jacó. E começou uma competição. Como Raquel não podia ter filhos, ela dá uma serva dela para Jacó, olha, você vai ter que ter filho, nosso filho seja uma barriga de aluguel, né? Então vou te dar minha ama, minha serva, para você ter filhos com ela. Lia teve 4 filhos com ele, não contente, dá também a serva dela, não, então vamos. E uma competição se levanta. Mas enfim, Jacó forma uma família de 11 filhos homens e uma filha mulher, Diná. E ali ele forma aquela família. Mas ele faz um acordo e o Labão, quando viu que ele já havia trabalhado aquele 14 anos, Labão queria mais. Só que tudo que Jacó colocava as mãos era abençoado. Porque lá atrás, quando ele apresenta ao Senhor, que ele entrega ao Senhor no sacrifício, naquela pedra que ele coloca azeite adorando ao Senhor, ele faz um tratado com Deus. Ele fala com Deus que se Deus abençoasse a vida dele, que ele também seria, daria o dízimo, que ele abençoaria também. Então ele faz um propósito. Então quando ele trabalha, tudo que ele colocava as mãos era abençoado, prosperava, multiplicava. E Labão queria mais. E ele fez mais um combinado, trabalhou mais. Aí agora seria assalariado. Então Labão, ele quis ser esperto, ele explorava, Jacó viu que estava sendo explorado por Labão. Então fizeram um acordo sobre os animais, sobre as crias dos animais, sobre as cores dos animais. Nós não vamos entrar agora nesse lado dos animais, mas ele faz um acordo com Labão e trabalha. Mas ele começou a ser muito próspero, continuou, a ser muito próspero, abençoado. E de repente os filhos de Labão começam a se incomodar. Como assim? Jacó está ficando muito rico. E começaram a reclamar com Labão, olha, ele está ficando muito rico nas suas costas. Ele está tirando tudo que é do Senhor, ele está tirando tudo que é nosso. Ele está tendo muitos bens. E começa a se incomodar. Aí Jacó viu que era a hora dele partir. Chega, tenho minha família, agora não posso mais ficar aqui. Agora chegou a hora de Deus fazer algo diferente. Agora chegou a hora de eu me sair desse comodismo, né? E ele combina com suas mulheres e os filhos que tinham com as mulheres e as servas, que eram 2 servas e as 2 mulheres, ou seja, 4 mulheres, e mais os filhos que ele teve além com
Com Raquel ele teve só 2, mas os outros ele teve com Lia e com as servas de Lia e de Raquel. Combinam com elas que eles iriam fugir. Porque se ele fosse pedir permissão para sair, Labão iria inventar qualquer desculpa e iria segurar ele mais. Então ele achou que não dava mais para eles ficarem juntos, porque ele viu que seus cunhados ali estavam incomodados e achava que era hora, que era bom ele sair dali. Aí o que ele faz? Ele combina com as suas mulheres, espera o momento em que Labão sai para ficar alguns dias fora e sai com suas mulheres. Raquel até fez algo errado, ainda pegou uns ídolos lá que era da família e leva junto e vai embora e saem. Caminham um bom tempo, aquela família toda e tudo que Jacó possuía. E de repente, irmãos, ele para em lugar, ele fica sabendo que Esaú, o irmão dele, vinha ao encontro dele. Ai, ele tremeu na base, né? Ele disse, agora meu irmão me mata. Mas eu vou fazer algo. Vou fazer o seguinte, eu vou enviar meus servos e uns presentinhos para o meu irmão. Mas esses presentinhos, irmãos, foram muitos animais. Ele manda camelos, ovelhas, cabritos, camelas de cria, cabras de cria, bezerros. Ele manda muitos animais para presentear Esaú. Seria uma maneira dele, talvez, né, como ele ainda estava naquela de enganar ainda, ele não queria perder, mas o irmão, sabendo que ele estava rico, quem sabe amenizaria um pouco aquela situação. E ele manda na frente. E realmente Esaú vinha vindo com uma comitiva para encontrar com ele. Só que foi interessante que Esaú não veio para matar, não. Esaú veio para se reconciliar com Jacó. Chegou a hora da reconciliação. Aí quando eles se encontram, ele manda os servos com os presentes na frente. E quando ele vê que Esaú vem chegando, ele se dobra, ele se inclina para receber Esaú. Aleluia. Se inclina para receber Esaú. Esaú diz, mas por que esses presentes? Para que todos esses presentes? Eu não preciso, eu tenho muito. Ele disse, não, esses presentes são para você, eu também, graças a Deus, Deus me abençoou. Ali, enfim, há uma reconciliação com eles. E ali Esaú queria que ele acompanhasse a ele, mas ele disse, olha, eu vou ficar por aqui, depois eu sigo mais à frente, eu estou com meus filhos, ele apresentou toda a família dele para Esaú, eu estou com meus filhos, com a minha família, então eu não posso, eu tenho que ir mais devagar, eu tenho que ser mais lento, mas você pode ir, que depois eu me encontro com você. Marcou de se encontrar com Esaú. Mas houve uma reconciliação, um abraço, beijos, graças a Deus. E depois ele segue viagem. Aí vem o momento dele fazer um acerto de contas com Deus. É aonde eu quero chegar agora nessa mensagem. Foi aonde Deus falava comigo no profundo. O acerto de contas com Deus. A partir daquele momento, desse acerto de contas que Jacó tem com Deus, que ele faz com Deus, Deus muda a situação. Aí agora seria um divisor de águas para Jacó. Aleluia. A partir daquele momento era um divisor de águas. A partir daquele momento ele passa a família num val ou num ribeiro, num riacho, põe a família na frente, põe os servos, as servas, os filhos, os animais, todos, e disse, vocês vão e ficam do outro lado.
que eu primeiro tenho que fazer algo. E passa todo mundo, aquele vale, aquele riacho, aquele rio, e fica ali, irmãos. E naquele momento, ele se apresenta diante do Senhor. E ele começa a lutar com o anjo. Ele começa a guerrear. E se agarra ao anjo, e o anjo queria fugir, e o anjo queria sair. Ele disse, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Era um acerto de contas. Por quê, igreja? Por quê, irmãos? Por quê, amados? Porque Deus, ele queria mudar o caráter, ele precisava de ser mudado o caráter dele. Passaria agora de um caráter de enganador, de suplantador, de menino, para um caráter cristão. A partir daí ele seria diferente, a partir daí aquelas obras de menino, aquela meninice dele, aqueles enganos, aquelas competições dentro dele teria que acabar. Por isso fala-se que era um acerto de contas com Deus. Por isso o Senhor dava ao meu coração que foi um acerto de contas. Porque quando ele se agarra ao anjo, ele chega a se ferir. Nós vimos aqui na leitura dessa palavra que o anjo, ele lutou tanto com o anjo, que ele ficou com a juntura da coxa dele machucada, ou o nervo ciático machucado, né? Ele sai dali mancando, ele sai dali diferente. O seu caráter, como a sua coxa também, manquejando, ele sai dali manquejando. Mas ao final daquela luta, o anjo diz assim, olha, já está amanhecendo o dia e eu tenho que ir. Ele falou, não, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Qual é o teu nome? O anjo não quis falar, mas o anjo disse que ele havia lutado com Deus. Ele disse, tá bom, eu vou te abençoar, porque você foi forte, né? Ele foi corajoso. A partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel. Muda o nome, muda a vida, a situação. Ele sai dali agora amadurecido para uma vida melhor, porque ele tinha um compromisso muito sério, muito grande em dar continuidade à sua família, à sua descendência. Ele teria agora que abençoar, que continuar a sua luta. Daí foi da parte do Senhor, ele chamado Israel, e foi aonde foi formada a nação de Israel. Aleluias. Então o caráter dele muda, a situação dele muda. Aquele acerto de contas agora foi necessário para que Deus colocasse nas mãos dele aquilo que ele tanto buscava, aquilo que ele tanto queria, que seria uma liderança. Eu não sei qual é o seu propósito, querido ou querida irmã, mas eu quero te dizer que tem momentos nas nossas vidas que o nosso caráter tem que ser mudado. Aquelas obras de menino que você tinha antigamente, de menina, de criança, de imaturidade, agora chegou a hora de haver um acerto de contas com Deus para você amadurecer espiritualmente. Chega daquela história de você ser uma criança birrenta. Chega. Tudo achar que seu pai e sua mãe que tem que resolver por você. Jacó, qualquer coisinha, com certeza corria para a mãe, porque ele era o filho amado da mãe. Então, com certeza, qualquer coisinha ele corria na com a mãe. Mãe, chegou a hora agora dele caminhar sozinho, dele ser o líder da sua família. Ele ficou ali durante 14 ou 21 anos ali ao lado de Labão, sendo explorado e debaixo do domínio de Labão. Ele casou com alguém que Labão queria que ele casasse, não com alguém que ele já queria, que era Raquel. Então ele ficou sob o domínio do homem, sob o domínio do próprio caráter dele,
até que houve esse acerto de contas com Deus. Deus disse, você quer que eu te abençoe? Então, você vai ser abençoado. E ele só saiu dali, amanhecendo o dia, mancando, mas totalmente diferente. Muitas vezes precisamos de ter esse acerto de contas. Muitas vezes Deus tem um plano na tua vida, quer mudar o seu caráter, a sua maneira de pensar, de agir, de falar. É como eu disse, de ser criança birrenta. Eu não quero, eu não faço, eu não vou. Chegou a hora de deixar o Espírito Santo te dominar, o Espírito de Deus te conduzir. Ele bateu a cabeça enquanto ele estava ali agindo da maneira dele, enquanto ele estava enganando, enquanto ele competiu. Mas a partir daquele momento, ele agora é mudado. Ele pagou um preço muito, muito alto por tudo aquilo que ele fez lá. E mais na frente ele também pagou um preço com a sua família. Porém, Deus deixou uma marca em Jacó. Deus levanta a nação de Israel. Ele foi um dos 3 patriarcas mais importantes do Velho Testamento para o cristianismo. E se ele está aqui citado na Bíblia Sagrada, até os dias de hoje, e tem servido de exemplo, foi porque realmente ele deixou a sua marca. Então Deus quer. Você acha que você tem que fazer um acerto de contas com Deus? Você acha que chegou a hora de você... Ali fala até que ele contendeu com Deus. Naquele momento ele precisava de uma garantia da parte de Deus. Ele tinha que ter. Hoje o nosso selo de garantia é o Espírito Santo nas nossas vidas. Então você deixa de ser teimoso e teimosa, cabeça dura, e deixa o Espírito Santo dominar a tua vida, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa ele mudar o seu caráter. Deixamos de ser enganador e suplantador e começa a mudar a sua vida. Deixe o divisor de águas, aleluias, se manifestar na tua vida para que você possa ver o operar de Deus. Eu quis te contar a história de Jacó, eu sei que muitos já te conhecem, mas eu quis te contar para que você entenda o porquê que Deus deu esse tema nessa palavra, um acerto de contas com Deus. Tem momento que tem que ser feito. E eu acho que chegou a hora. Você que está aí ouvindo, ou vai ouvir, e vai me ouvir eu falando. Chegou a hora do acerto de contas. Passaram-se os anos. Quem sabe você já está com seus cabelos grisalhos. E chegou a hora do acerto de contas. Mas eu já estou muito velho para isso. Não. Tudo tem o seu tempo, a sua hora. E quando Deus ele tem que agir, ele vai agir querendo você ou não. E quando ele tem chamado. Jacó, Deus tinha um chamado, tinha um propósito. Por isso que ele permitiu tudo o que aconteceu na vida de Jacó. Então que você fique com essa palavra nesta noite. Você não perca esse momento de falar, Senhor, eu preciso de mudar a minha situação. Eu sei que não dá para mim continuar mais assim. Alguma coisa tem que mudar na minha vida. Alguma coisa tem que ser feita e é com urgência. Então, se chegou a hora, eis-me aqui, Senhor. Se eu tiver que passar o vale de Jaboque, falar para minha família, espera um pouquinho, deixa eu me consertar aqui com Deus, depois nós vamos ver o que vamos fazer. Deus ele vai te exaltar, ele vai te abençoar. Depois ele levanta um altar ao Senhor mais lá na frente e glorifica o nome do Senhor. E a partir de então ele começa a ser um homem respeitado, diferente. Deixa o Espírito Santo te mover nesta noite. Guarde essa palavra no seu coração. Receba como uma palavra profética para a tua vida. E exalte o nome do Senhor. Amém?
que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar com você mais no íntimo da sua alma e que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, na sua família, no seu lar, em tudo aquilo que você colocar as mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?